Isso, quais são as partículas que têm afinidade com água, certo? Quais são as partículas que têm afinidade com água? Vamos lá. As partículas que têm afinidade com água, o OH, o NH, tá certo? Também tem afinidade com água, tá? É, Cloro, flúor, o flúor a gente vai ver, vai ter que ver direitinho a quantidade, né? Vai depender, certo? E a gente vai ver na aula de halogênios. Mas por enquanto, o NH, o O, certo? São grupos, OH, são grupos que vão, quanto mais tiver na molécula, mais afinidade ela vai ter, tá? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui esse composto, certo? Esse composto químico aqui. Aí se acostumem com isso. Bem aqui assim tem um R, ó. Em química orgânica, o R é como se fosse o X do matemático. Quando o matemático ele está falando de uma variável, aí ele pega e coloca X, né? X pode ser qualquer coisa, né? Aí em química, o R, química orgânica, o R é porque pode ser qualquer coisa. Então eu tenho aqui, o que significa esse R? Ó? Ele pode ser o H, então é um composto que tem isso aqui, e aqui é um H. Esse é o composto 1. Vocês estão entendendo, gente? Então, o que seria o composto 1? É eu trocar o R pelo H. Isso aqui mantém, certo? O que seria o composto 2? Eu vou trocar o R pelo CH3. O que seria o composto 3? É isso aqui, só que o R vai ser a cadeia maior, né? E o que seria o composto 4? Seria C6H5 aqui, ó. Certo? É uma forma que os químicos orgânicos utilizam para mudar os materiais, certo? Para eu não precisar repetir isso aqui várias vezes, entendeu? Vocês entenderam isso aqui, gente? Carlos Henrique, não? É assim, Carlos, deixa eu desenhar aqui para tu ver. Ó. Ao invés, eu vou pegar aqui e vou desenhar um composto, certo? Quem é o composto 1? O composto 1 é isso aqui. Esse anel aqui, ó, que eu peguei, tá vendo? Vou desenhar bem aqui embaixo. É ele, só que o R vai ser o H. Então eu vou apagar aqui. O R vai ser o H. Esse vai ser o composto 1, certo? Esse é o composto 1. Entendeu? Quem seria o composto 2? Composto 2 seria esse composto aqui todinho, grandão. Só que o R seria quem no composto 2, gente? Seria o 2 é o CH3. Então, para não estar desenhando isso aqui várias vezes, porque se eu fosse desenhar todos, tá? Se eu fosse desenhar todos, é um coringa. Na verdade, é para eu não estar desenhando vários. Porque se eu fosse desenhar esses quatro compostos, ia estar bem grandão aqui, né? Para economia, como é esse pedaço aqui, ó, que eu vou selecionar, esse pedação aqui todinho, é tudo igual. Então, para ganhar espaço, eu desenho isso aqui, coloco o R e coloco aqui do lado quais seriam as situações. Entendeu? Então, esses compostos aqui, um, 2, 3 e 4, tem esse pedaço aqui tudo igual. O que está mudando é só o R. Deu para entender, gente? Isso. Na verdade, as possibilidades são infinitas, né? Eu posso colocar vários grupos aqui, entendeu? Mas aí, o que a gente está estudando aqui são essas quatro possibilidades, ó, tá? Aí, por que eu estou falando disso? Vamos lá, vamos pegar essa molécula aqui, certo? Se eu começar a acrescentar aqui, ó, nessa molécula, vamos falar de outras possibilidades. Eu vou começar a acrescentar aqui, ó, OHs. À medida que eu for aumentando a quantidade de OHs ou NHs, o que vai acontecer com a solubilidade dela em água? Ela aumenta ou ela diminui? Ela vai ficar mais solúvel em água. Então é isso que tu vai vendo, ó. Agora, o que vai acontecer se ao invés de grupos OH, eu vou colocar grupos carbônicos? Eu vou aumentar aqui, ó, a cadeia carbônica. Vai ficar um monte de carbono aqui, ó. Cadeia carbônica enorme. Lembra, né, desses tracinhos? O que vai acontecer? Ela vai se misturar melhor em água? Não. Ela vai ficar melhor em gordura. Tu tá entendendo, Henrique? Essa tua pergunta.
Entendeu, né? Então, é isso que a gente vai fazer, certo? A gente vai tentar. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vamos analisar aqui, ó. Que composto é o mais lipofílico? O que é lipofílico? É solúvel em quê, gente? Lipofílico, ele tem afinidade com gordura, né? Afinidade com gordura. Para ter afinidade com gordura, polar ou apolar? Apolar. Então, o que ele está perguntando é, qual é o composto mais apolar aqui? Eu não estou olhando polar, certo? Eu estou olhando apolar. Aí eu vou olhar a diferença. Qual é a diferença? O composto 1 aqui é só um H. O composto 2 é só um carbono. O 3 são dois carbonos. E o 4 são 6. Lembra que o C6H5... Alguém lembra o que é o C6H5, gente? Muito bem, é um anel aromático. Anel aromático. Certo? Aí, mas eu nem precisava saber disso, né? Basta eu olhar quem é que tem a maior cadeia carbônica. O 1, o 2, o 3 ou o 4. Alguém até já falou aqui, né? O 4. Então, o composto 4, ele é o que tem maior afinidade com gordura. Quem é que tem maior afinidade com água? O 1, o 2, o 3 ou o 4? Maior afinidade com água. Muito bem, o composto 1. Porque o 1, gente, é só o hidrogênio, não tem carbono. Então ele é o mais solúvel em água. Vocês estão entendendo? Então preste atenção, o químico utiliza-se de reações químicas lá na orgânica para mudar isso aqui, ó. Existem pontos, né? Tipo esse Hzinho aqui, ó, ele pode também trocar por cadeias carbônicas. Então às vezes assim, o composto não está se misturando bem em gordura. Aí ele pode aumentar o tamanho da cadeia. Aí ele quer que misture mais em água, ele pode diminuir o tamanho da cadeia. Vocês estão entendendo? Aqui do lado tem só uma. É como se fosse uma outra charge, né? Um meme, né? Né? À medida que a cadeia vai aumentando, ó, são irmãos muito parecidos. Ele vai ficando. Aqui ele não mostra, lógico, né? Mas à medida que a cadeia vai aumentando, ele vai gostando menos de água, certo? Ele vai tendendo a ir mais para o lado da gordura, tá bom? Tudo bem? Essa habilidade, gente, é importantíssima, tá? Diga. O anel, se for o benzeno, que é esse aqui, ó. Certo? Porque existe. Vocês estão vendo isso aqui? Ainda bem que tu perguntou, ó. Isso aqui é um anel aromático, tá vendo? Só que ele tem nitrogênio, ó, no meio. Isso aqui também é um anel aromático, tá? Só que ele já não é apolar, né? Ele tem aqui o nitrogênio. Lógico que eu vou ter que olhar o contexto, eu tenho que olhar a molécula toda, tá bom? Te respondi? Não, apolar. Se tiver só carbono e hidrogênio, gente, ó, o que que deixa uma molécula apolar? É bem simples. Só tem uma coisa que deixa a molécula apolar. Alguém pode escrever aqui? O que que deixa uma molécula apolar? Só carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio, cadeia carbônica. Os grupos NH, OH, N, O, certo? Eles deixam polar. Quanto mais ele tiver na molécula, mais polar ele vai ser. Tudo bem? Vamos prosseguir, né? Então, hoje a gente vai falar do seguinte. Hoje a gente vai falar de moléculas anfifílicas ou anfipáticas, que é o que a gente chama de bipolar. Essa molécula, ela tem afinidade pelas duas coisas, certo? Ela gosta de moléculas, ela tem afinidade com moléculas polares e moléculas apolares ao mesmo tempo, entendeu? Ela se mistura com óleo e se mistura com gordura simultaneamente. Aí vamos fazer uma análise desse nome. Ó. O que, que é o anfi? Por que, que eu chamei aqui, ó, anfifílico, né? A gente viu que filia quer dizer afinidade, né? Filia quer dizer afinidade, tá?
E aí, anfi quer dizer duas coisas. Essa palavra anfi, vocês já viram em biologia. Ó. Anfi quer dizer duas. Fílico quer dizer afinidade. Por exemplo, na biologia tem um grupo de animais que são chamados de anfíbio. Anfi, dois. Bio, vida. Então tem dois estilos de vida. Os anfíbios, né, quando eles são filhotes, tipo o sapo é um exemplo de anfíbio. Quando ele é filhote, ele tem um estilo de vida aquático, que são os girinozinhos, então ele vive na água. Só que quando ele fica adulto, ele muda o estilo de vida, certo? Daí o nome anfi. Anfi quer dizer dois. Então, o que é um anfipático ou anfifílico? É porque gosta, tem afinidade com duas coisas. Esse termo pático, né? Patia também relaciona-se com a afinidade. Vocês já viram esse termo aqui, ó, apatia? O que é uma pessoa apática? Tem uma pessoa simpática e tem uma pessoa apática. E tem uma antipática, né? Ó, uma pessoa simpática, olha o termo pático. Uma pessoa simpática, ela é aquela pessoa, né, que tá bem, que tem afinidade, né, com todo mundo, entendeu? O que é uma pessoa antipática? Antipática é o contrário, né? Não tem afinidade com ninguém, não tá nem aí, entendeu? E uma pessoa apática, o A, negação, né? É uma pessoa assim, que tanto faz, né? Sem sal, certo? Não se importa. Bom, o apático, né? Ele não é nem é mais nem é menos. Ele tá lá, entendeu? Então, por que eu tô falando disso? É só pra gente ver essa palavra, anfipática. É a mesma coisa que anfifílico, tá? Então pode vir nesses dois contextos para vocês não se confundirem, tá bom? Então vamos começar. O objetivo de hoje é, vocês já sabem identificar quando uma molécula é polar, quando uma molécula é apolar, certo? A meta de hoje é saber identificar uma bipolar. Só que nos textos não vai vir bipolar. Ela vai vir anfifílico ou anfipático, certo? Ou esses nomes que vão aparecer aqui, que a gente vai trabalhar bastante, ó. Então vamos lá, elas apresentam afinidade por moléculas polares e apolares, certo? Ela gosta das duas coisas, tá? Eles são chamados de tensoativos, surfactantes, detergentes, sabões ou emulsificantes. Em provas caem com esses nomes. Quais são os nomes que a gente mais conhece? Sabões e detergentes. Quais são os que mais caem em prova? Tensoativo, surfactante, certo? Mas a gente vai trabalhar todos eles para que a gente possa incorporar no nosso vocabulário. Tá bem? Então ele tem afinidade com as duas coisas. Prosseguindo aqui, ó. Como reconhecer uma molécula anfifílica, um tensoativo, uma molécula bipolar? Observe, gente, para a gente reconhecer uma molécula bipolar, eu tenho que identificar nela os dois extremos, né? O bipolar, vamos pegar aqui um exemplo, vamos fazer uma analogia, certo? Eu vou já explicar o porquê do nome tensoativo, certo? Eu já explico. Vamos primeiro tentar identificar, aprender a identificar, que aí eu explico depois a origem do nome, tá bom? Porque a gente explicando a origem do nome, vocês fixam melhor. Mas olha só, uma pessoa bipolar, vamos fazer uma analogia aqui, tá? O que é uma pessoa bipolar? Ó, nós, né, as pessoas que não têm esse problema de bipolaridade, elas assim, uma hora você tá feliz, né? Outra hora você tá triste, né? O normal é isso. Só que uma pessoa bipolar é o extremo, né? É o extremo, certo? Tem uma hora que tá muito feliz e aí, assim, do nada, tá muito triste. Então tem essa variação, né? Num curto espaço de tempo. Nas moléculas é algo parecido, então a gente tem que ter cuidado. Para ser bipolar, para ser anfifílica, ela precisa ter um pedaço que gosta muito. Olha que eu estou usando muito, tá? Não é só gostar de gordura, né? Mas ela tem que ter um pedaço que gosta muito de gordura, olha, um muito, e um outro pedaço que gosta muito de água. E como é isso?
As moléculas, essas moléculas, elas têm essa seguinte característica, ó. A cadeia carbônica dela, que vocês estão vendo aqui do lado, para gostar muito, ela precisa ser longa. Ela tem uma cadeia carbônica longa, certo? Essa é a parte apolar, ó, a que gosta de gordura, certo? E a parte que é louca por água, ela tem que gostar muito de água. Então, só um OHzinho não resolve, né? Só um OHzinho não vai resolver. Tem que ser mesmo, ó, pode ser, por exemplo, uma molécula com carga. Aqui vocês estão vendo que tem carga negativa, tá vendo? Dei um zoom aí, ó. Ou então, pode ter carga positiva. Ou então, se não tiver carga, tem que ter muito oxigênio, muito nitrogênio, certo? Então, se eu olhar essa molécula, ela tem esse pedaço que ama gordura e tem esse pedaço que é apaixonado por água. Então, ela é bipolar mesmo, tá? E aí, se vocês olharem, ela costuma, essa molécula costuma ser representada com isso aqui, ó, uma cauda e uma cabecinha. Vocês estão vendo? Costuma ser representado assim, ó, tá? Essa cabecinha é a parte que gosta de água e essa cauda é a parte que não gosta de água. Então eu posso chamar de hidrofóbico e essa parte aqui tem afinidade com água, eu chamo de hidrofílico. Deu para entender? Ó, esse composto aqui, ó. Então tem a cadeia carbônica longa, que gosta muito de gordura, e tem esse pedaço aqui com carga, ó, menos, então gosta muito de água. O sabão, ele tem essa estrutura. Só tenham cuidado com isso, né? Algumas pessoas iam dizer, professor, essa cadeia aqui é pequena. Essa cadeia carbônica é pequena, gente? Não, por quê? Quantos carbonos tem aqui? 14. Então, ó, cuidado, é aqui que eles vão mais usar isso, tá? Ó, observe, ao invés dele usar essa cadeia enorme de CH2, ó, eles podem simplificar aqui. Então tem que ter cuidado que às vezes eles usam para tu achar que não é, né? Porque se, por exemplo, essa cadeia, se isso aqui fosse só 3, isso aqui não seria bipolar, né? Só que aqui diz, ó, 14, tá? A cadeia precisa ser longa. Se a cadeia for pequena, não vai ser bipolar, tá bom? Então tem que ter uma cadeia longa e na ponta tem que ter um pedaço que gosta muito de água, tá? Então é bem simples de reconhecer. Vamos ver aqui, ó. Lembrando, esses compostos aqui, eles estão presentes, né, no detergente, está presente no sabão, no shampoo, tá? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse aqui, o dodecil sulfato de sódio, ele é muito comum em detergente e no shampoo, também chamado lauril sulfato de sódio, ele está presente nesses compostos. Se você olhar aqui, vamos olhar aqui a estrutura, ó. Por que ele se encaixa como bipolar, né, como anfifílico, tensoativo? Olha só, a cadeia carbônica longa tem a cauda longa, estão vendo? Estão vendo? E esse pedaço aqui, ó, tem a cargazinha. Esse Na+ faz parte do composto orgânico? Não, o composto orgânico é esse pedaço aqui, ó, do menos, tá? O Na+ é só porque ele é atraído, certo? Lembrando, às vezes eles juntam isso aqui, tá vendo? Então parece que não tem carga, né? Quando tiver sódio, o sódio é mais e a molécula é menos, tá? É muito comum, que aqui ele juntou, ó. Isso aqui está muito presente no shampoo, ok? Esse aqui de baixo já está presente mais em condicionador. Olhem, observem a cauda longa aqui e esse pedaço aqui carregado. Se eu olhar, o composto que está presente lá no condicionador, ele tem carga positiva, tá vendo? Carga positiva. Ó. A cabecinha dele tem carga positiva. O do shampoo tem carga negativa. Esse mais aqui é só o acompanhante. Esse cloro menos é só o acompanhante. Tá bem? Esse terceiro composto aqui, se você olhar, ó, olha para cá, tá aqui a cauda longa. E eu tenho esse pedaço aqui, ó, que tem um pedaço mais e um pedaço menos. Também isso aqui também é bipolar. Qual é a parte que gosta de gordura? A cauda. Qual é a parte que gosta de água? Esse pedaço aqui, que tá pintado, certo? Deu para entender? Oi?
É, é. Eu tenho a cabeça grande, né? Parece um espermatozoide cabeçudo, assim. Certo? Entendido? Então, gente, será que vocês conseguiriam a pergunta, né? Vocês saberiam como reconhecer um tensoativo, uma molécula bipolar? Conseguiriam? Será? Não. Não pode ser só a cauda. Porque se ele tem que ter a outra parte. Se ele tiver só a cauda longa, ele vai gostar só de gordura. Se ele tiver só o pedacinho cheio de oxigênio, ele vai gostar só de água. Ele precisa ter os dois. Para ser bipolar, ele precisa ser os dois. Vamos pegar mais exemplos, né? Porque essa é a habilidade clássica daqui, tá bom? Pegar esse exemplo aqui, ó. Se eu olhar aqui, dei um zoom nessa estrutura de cima, gente. Ó, se vocês olharem essa estrutura, essa primeira aqui de cima, eu vou usar o R novamente. Tá vendo aqui em cima, ó, o R? Aí eu vou dar três possibilidades, tá? O R pode ser o CH3, o R pode ser o CH2CH3 e o R pode ser o CH222CH3. Qual dos três poderia ser um detergente, uma molécula bipolar? Por quê? Exato, exatamente. Porque isso aqui, essa estrutura grandona seria a cabeça, tá faltando a cauda. A cauda seria o terceiro, CH222. Esses dois aqui, ó, não seria uma cauda, tem que ser uma cauda longa, tá? Augusto, detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá bom? A gente vai falar isso na aula que vem, porque os detergentes, eles são isso aqui. Isso aqui, quando eu falo de detergente, quando eu falo de sabão, tensoativo no geral, é isso aqui. Então, naturalmente, a gente vai falar, né? A gente vai abrir imagem para a gente falar da química da limpeza, certo? Que é uma das utilizações dos sabões e detergentes. Mas tem outras utilizações, né? Na alimentação também, certo? Primeiro, o nosso foco agora, se vocês saírem daqui reconhecendo, já valeu a pena a aula, é saber quando a molécula pode ser detergente, né? O tensoativo, tem que ter cuidado com esses nomes. Bipolar, quando, tá? Então eu percebi que algumas pessoas já perceberam aqui, né? Que o R teria que ser essa terceira possibilidade, tá? Vamos agora aqui para a molécula do meio. Será que essa molécula do meio pode ser um detergente? Será que ela é bipolar? Ela tem a cauda longa? Tem. Tá vendo? Tem a cauda. Ela tem a cabeça polar? Tem, vocês estão vendo? Ó. O, N, OH, OH. Agora, se fosse só esse N aqui, será que seria gostar muito de água assim? Não, vocês estão percebendo que precisa ser uma coisa. Não, né? Tem, ó, aqui só é a cabecinha porque tem muitos grupos, tá vendo? Entendeu? Então isso aqui pode ser um detergente também. Percebam que esse aqui não tem carga. Ó. É um tipo de tensoativo, né? É uma molécula bipolar sem carga. Que é as que a gente. E essa outra também que a gente tinha feito, né? Ela também não tem carga. Então vocês viram, pode ter carga e pode não ter carga, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui do lado de baixo, ó, dei um zoom. Ela tem cadeia longa de carbonos, aqui bem grandão, tá vendo? Ó, inclusive envolve os anéis, né? Pode ser os anéis também, ó. E o grupo polar dela, como é que tá, gente? Será que ela é louca por água? Louca por gordura a gente sabe que é, né? Mas louca por água ela é? Isso aqui pode ser um detergente? Ter uma ação detergente?
Isso, carbono e hidrogênio. Então, isso aqui, essa é uma molécula que gosta de gordura. Isso aqui é solúvel em gordura, ele não se mistura em água. Para ser bipolar, aqui teria que ser, ó, como que poderia fazer, né? Se eu colocasse aqui uma carga no oxigênio, né, o menos no oxigênio, aí beleza, ficaria louco por água. Ou então se eu enchesse isso aqui de grupos oxigenados, como aconteceu aqui, ó, ou nitrogenados, né? Fizesse esse anel aqui cheio de grupos oxigênios e nitrogênios, aí já começava a ficar louco por água, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. Será que esse exemplo que eu escrevi, alguém ia perguntar? É, a gente vai ver que para ser hidrocarboneto tem que ter a molécula toda. Só pode ter carbono e hidrogênio. Como tem o O ali, ó, já deixa de ser hidrocarboneto, tá? Vamos ver agora aqui esses exemplos aqui do lado, ó. CH3, CH2, COO-, Na-. Vamos lá. Ela tem um pedaço, tá vendo que tem a carguinha aqui menos, né? Estão vendo? Então esse pedaço ama a água, certo? Teve carga, gosta de água. A cadeia, como é que tá a cauda aí? Ele tem uma cadeia, a parte que gosta de gordura, existe? Pequena. Então essa molécula aqui pode ser um detergente? Não pode ser um detergente. Isso aqui se mistura em água, né? O de baixo, gente. Pode ser um detergente, o de baixo? Por que tá tão parecido? Mas eu tô vendo a cauda tão pequena aí, o que que tu tá dizendo que tá longa? Exatamente, o 20, ó. Esse CH2 aqui, ele tem 20 vezes, tá? Então eu posso usar isso aqui em questão para te confundir. Aí alguém que não entendeu essa nomenclatura vai pensar que isso aqui é pequeno e não pode ser um detergente, não pode ser um tensoativo, nem um sabão, mesma coisa. Tô falando a mesma coisa em diferentes linguagens, tá? Entendeu? Mas ele pode, porque isso aqui é longo e tem esse pedaço que gosta de água. Aqui é a cabeça e aqui é a cauda. Diga. Não, porque se tu olhar aqui, qual é isso aqui? Não, ela é bi. Ah, mas é porque não tem a ver com tamanho, tem a ver com atração ou não. A gente fala de tamanho, é uma forma de tentar ajudar em outros casos, mas se tiver carga ou se tiver concentração aqui de oxigênios e tal, aí ela vai gostar dos dois, certo? Oi. Na verdade, nos textos eles só vão perguntar, né? É polar ou é apolar? É solúvel em gordura? É solúvel em água? Tá bom? Tá certo? Podemos prosseguir? Ó, gente, só uma coisa. O Por que que recebe esse nome? Tensoativo ou surfactante, né? Por que que tem esse nome, que é um nome que mais cai em provas? Mas quando vocês virem o nome tensoativo, gente, lembrem de detergente. É tanto que, se você olhar lá, tem detergente que tem lá tensoativo, né? Ou surfactante. Por que que tem esse nome, né? Eles recebem esse nome porque diminuem a tensão superficial da água. O que que é a tensão superficial da água? As moléculas de água, vamos imaginar uma gota aqui. Eu tenho uma gota de água em cima de uma película aqui, ó, certo? Pode ser uma folha, como vocês estão vendo aqui na foto, pode ser o carro, alguma coisa que não tenha atração por água, certo?
ela não vai se espalhar. A gota, ela fica redondinha, assim, é como se ficasse uma membrana, certo? Como se ficasse uma membrana na película, forma como se fosse uma películazinha na gota d'água. Porque a molécula de água está se atraindo, né? Uma atrai a outra, e a gente vai falar de força intermolecular. E aí ela forma essa membranazinha. O que que acontece? Se eu jogar detergente nessa gota, aqui existe uma tensão que forma dá essa forma à gota, certo? Uma tensão superficial. Se eu jogar o detergente, o que que vai acontecer? Ó? Essa gota, essa tensão vai diminuir e a gota vai se espalhar. Se vocês olharem na figura B aqui do lado, ó, ela vai se espalhar mais. Os químicos e físicos dizem que a água ela vai molhar mais. Ela aumenta a molhabilidade da água. É estranho falar nisso, né? Ela quebra essa tensão, né? Então, os detergentes eles são chamados de agentes tensoativos, sabões e detergentes, porque ele quebra essa tensão. Aí isso vai ajudar, por exemplo, a formar espuma. Por isso que todo detergente, todo sabão espuma, forma bolhas, tá? Porque isso aqui vai ficar, digamos que essa tensão vai diminuir, tá bom? Essa representação aqui, ó, são as moléculas do detergente, tá? Que a gente vai já ver essa configuração aqui, tá? Aí, a gente consegue ver aqui, ó, essa tensão, tô trabalhando. Essa tensão aqui, ela é responsável, por exemplo, por fazer com que alguns insetos consigam ficar sobre a água, certo? Ela é graças a essa tensão superficial. Às vezes a gente pula na água, né? Você tá lá, às vezes você tá na piscina, aí sobe bem num lugar mais alto e dá um pulo. Quando você cai de mau jeito, você sai com as costas vermelhas, já viram? A vermelha já aconteceu com vocês? Né? Quando você pula na água e não cai de uma forma adequada, por que que dói? Porque você está caindo, né? Ele não está exigindo uma pressão suficiente para vencer essa tensão superficial, então dói. Então, às vezes, tem gente que pula de uma ponte muito, muito alta, tipo a ponte da Barra do Ceará, né? Se tu pular ali e cair na água, corre, dependendo da altura, acho que aquela altura já fica algo parecido, né? Já fica muito perigoso. Porque se tu não cair naquela posição de tainha, vocês já viram que é as mãos fechadas assim? Por que que o mergulhador, né? Alguém que pula, coloca aquela posição, as mãos fechadas, assim, para poder entrar na água. Já viram já? Vocês estão me entendendo? Para furar a tensão. A ideia é furar a tensão. Só que se tu pular muito alto e cair de mau jeito, dependendo da altura, é como se estivesse caindo no asfalto, por conta dessa tensão superficial. Entendeu? E aí, o detergente, o tensoativo, ele diminui essa tensão. Tá bom? Ele diminui essa tensão. E aí ele é chamado de tensoativo por conta disso. Porque o nome surfactante vem do inglês, ó. Surface Active Agent. Aí ele junta surf, act, ant. Então fica surfactante, certo? Surfactante, que é a mesma coisa. Surface de superfície, né? Certo? Tensão superficial. Ok? Daí a origem desses nomes, tá? Alguma dúvida? Sem nenhum problema, né? Então, esses tensoativos, preste atenção, são de dois tipos. Ó. Existem os tensoativos iônicos, a gente viu que são os que têm carga. Lembra que íon tem carga? Que a gente tem dois íons, o íon positivo e o negativo. Como é que é o nome do íon positivo? Escrevam aí para mim. Como é o nome do íon positivo? Cátion. Cátion é mais, lembra? E o negativo? Ânion. Ânion é menos. Cátion é mais, ânion é menos. Então, você pode olhar aqui o seguinte. O tensoativo iônico, ele pode ser o aniônico, que é quando ele tem menos. Ele pode ser o catiônico, quando ele tem mais, né? Quando ele é um cátion. Deixa eu voltar aqui. Pronto.
Quando ele tem mais e menos, vocês viram que tem uns que tem ao mesmo tempo, um pedaço mais, outro pedaço menos, eu chamo de anfótero. É o nome mais esquisito que tem. Gente, anfótero, esse termo anfótero se refere a ser ao mesmo tempo, né? Dependendo das condições, ele pode agir como ácido ou pode agir como base, tá? Quando ele tem as duas cargas. E tem o tensoativo não aniônico, ou seja, aquele sem carga. Eu já mostrei alguns, vamos tentar classificar aqui, ó. Por exemplo, esse tensoativo aqui, esse primeiro que eu escrevi aqui, ó, ele é catiônico, aniônico, não aniônico. Qual tipo ele seria? Não aniônico. Como ele não tem carga, ele é não aniônico. Esse de baixo, ele tem o mais e tem o menos. Ele é anfótero, anfótero, certo? Esse aqui de baixo, opa, cadê? Pronto. Esse de baixo aqui, gente, que está presente que está no shampoo, ele é os dois. Cuidado, tá? Oi? Ele é anfótero, é isso? Ó, vamos ter só cuidado, eu coloquei de propósito, tá? Gente, esse Na+ aqui, ele, ele não faz parte da molécula, certo? Sódio, ele é só atraído. O, o detergente, ele é isso aqui, ó. Ele vem só até o menos, certo? Esse A+ é só porque ele é atraído, então tem que ter cuidado. Quando ele é pequenininho assim, sódio, cloro, certo? Isso aqui, ó, ele é só atraído pelo menos. Na verdade, o composto vai só até o O-. Ó. Então, ele é de que tipo? Aniônico. Compara com o de cima. Compara com o de cima. Ó, o de cima, ó, um pedaço tem mais, um pedaço tem menos, tá vendo? Ele poder. O de cima é os dois, tá vendo? Ó, tá? Aqui, ó, esse aqui do lado. Não, vamos pro de baixo. Isso aqui é um fosfolipídio, isso aqui compõe a membrana plasmática, ó, que também é um tensoativo. Agora, será que isso aqui é anfótero? Ou será que ele é. Ou não? Isso, ó, menos e mais faz parte da molécula, tá vendo? Agora, esse caso aqui, o Na+ é só atraído. Quando é pequenininho aqui, é porque só atraiu. A molécula é menos, tá bem? Esse último aqui de baixo, não é nenhum. Agora, será que ele é? Primeiro você tem que ver se ele é tensoativo. Ele pode ser um tensoativo, isso aqui? Não, não dá para ser. Ó. Aqui não tá tão intenso. Ó. Se tivesse carga ou se tivesse mais oxigênios, aí seria. Esse aqui não é tensoativo, tá? Esse aqui pode ser um. Não, ele nem é tensoativo. Ele nem é tensoativo. Ele não pode ser um sabão. Vamos olhar esse aqui, ó. Esse aqui pode ser um sabão? Um detergente, um tensoativo? Não, por que não? A cauda é pequena. E, ó, a cauda é pequena, tá? A cauda é pequena. Deixa eu voltar aqui para mostrar um outro exemplo que eu não coloquei aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Gente, será que isso aqui, que tipo de tensoativo é esse? É catiônico? É aniônico? Ou ele é sem carga? Ou ele é anfótero? Anfótero? Vamos olhar. Esse Cl- faz parte da molécula? Muito bem, ele é catiônico, tá vendo? Ele é catiônico. Esse Cl- não faz parte. Quando ele faz parte, tem ligado aqui, ó, bonitinho. Que nem aqui, tá vendo? Na+, ó, tem a ligação, tem aqui o O-, tá vendo? Esse aqui é anfótero, tá? Eu tenho que ter cuidado com o Na, gente. Apareceu o Na, ó, ele é mais, a molécula é menos, tá? Só para contextualizar um pouquinho. Quando a gente usa shampoo,
recomenda-se que depois você utilize condicionador, né? Certo? Já ouviram falar disso? Alguém usa condicionador? Nunca usou? As meninas, cadê as meninas? Mais macio, né? Pois é. Eu tenho uns amigos que são meio truculentos, aí estavam frescando comigo, né? Já bem isso, mas tu usa condicionador. Aí eu, sim, qual o problema? Meu cabelo já não é bom. Aí eu tento usar a química, né? Já é seco, né? Mas aí assim, ó, pois é, o que é o condicionador? Eles ficam dizendo que eu sou muito vaidoso só porque eu uso condicionador. Aí, o que que rola, né? O que que é isso? Me chamando, como é que chama? Metrosexual, é? Bom, pois é, aí, mas tem nada a ver, gente. Pra que que serve o condicionador? Observe, ó, se eu olhar aqui eu tenho a estrutura dos dois, ó. Eu tenho aqui a estrutura do shampoo, que ajuda na limpeza, ó, o tensoativo, o detergente do shampoo, certo? O dodecil sulfato de sódio tá aqui, ó. Qual é a característica dele? Aniônico, catiônico, anfótero ou sem carga? Aniônico, ó. Isso. Então, o componente do shampoo é aniônico, certo? Aí tu vai, lava o cabelo, né? Aí ele ajuda a tirar, a gente vai já ver como faz isso, né? Como que isso acontece. Aí ele ajuda a tirar a sujeira que a água não tira sozinho. Aí ele ajuda a tirar, porque a maior parte da sujeira é gordurosa, certo? Caspas eu não sei se ele ajuda a tirar, deve ajudar também. Aí o que acontece é quando tu lava o cabelo com água, como isso aqui está carregado negativamente, ó, o cabelo fica carregado negativamente, porque ainda vai ter resquícios lá, por mais que tu lave, certo? Aí o que que vai acontecer? Como o cabelo está carregado negativamente, ele vai começar a um repelir com o outro. Quando seca, fica um repelindo o outro, certo? E aí o cabelo vai ficar arrupiado, vai ficar mais seco, vai ficar arrupiado, assim, tu não vai conseguir pentear direitinho. Tu penteia, aí fica aquela listrazinha bem legalzinha, né? Só que aí ele vai começar a repelir, aí vai ficar aquele aspecto de não penteado, entendeu? Fica mais difícil de pentear. O que que o condicionador vai fazer? Olha a característica do condicionador. Enquanto o shampoo é ânion, o condicionador é cátion, né? Um é menos, o outro é mais, tá vendo? Então ele vai ajudar além de outras coisas, deve ter outras funções também, mas ele vai ajudar a neutralizar isso. E aí, sem estar carregado, sem o cabelo estar carregado, né? Sem cargas, aí ele fica mais fácil de tu pentear, a questão da hidratação, né? Por aí vai, tá certo? Só para a gente poder contextualizar melhor isso. E lembrando, você tá com aspecto penteado, é importante, né? Para a questão por exemplo, uma pessoa descabelada, quando você vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, algumas pessoas acabam julgando, né? Pela questão da primeira aparência. Para um emprego, é importante você ter cuidado com a aparência. Então, não é só uma questão de vaidade, é uma questão de imagem mesmo, assim, a questão de primeira imagem, né? Lógico que isso não vai fazer toda a diferença no profissional, mas a primeira imagem. Então, você tem um primeiro profissional lá, né, que chega. Aí o cara tá todo descabelado, dependendo do perfil da empresa, lógico, né? Tem empresas que são mais conservadoras, então o cara tá lá todo descabelado, né? Não vai causar uma boa primeira impressão, certo? É o marketing pessoal. Tá? É o mais importante no profissional? Lógico que não, mas o que você puder fazer para vender melhor a sua imagem, porque tudo é marketing, né? Você vê embalagem, você vai no supermercado, às vezes tem umas embalagens que são tão bonitas que dá vontade de você comprar um produto por causa da embalagem.
Então, o seu aspecto ali, né, é uma embalagem. Literalmente, é uma embalagem. Então, se você tentar inicialmente mostrar, é importante você ter, né, tentar vender melhor também isso, tá? Certo? É o mais importante? Não, o que importa é o conteúdo, né? Mas a embalagem vai ajudar, entendeu? Então é trabalhar em favor de si, ok? Então vamos lá. Tudo bem, né, gente? Que horas é? Que horas temos aqui? Será que dá tempo? A aula vai até. A aula vai até que horas? Eu fico confuso esse novo horário. Até 9. Ah, ótimo. Tá entendido, gente? Pronto, vamos aqui para a última parte, tá? Como que um tenso ativo se comporta em água? Isso foi até questão de prova já, tá? Foi até questão de prova. Eu vou trazer aqui para o Paint porque acho que fica melhor lá. Ó, o tenso ativo ele tem essa estruturazinha aqui, né? Eu mostrei para vocês que ele tem a cauda. Deixa eu pegar aqui a primeira, pronto, pegar essa figura aqui. Ele tem essa estrutura aqui, né? Ele tem uma cauda. Cadê? Queria pegar só a caudinha aqui, ó. Só um momento. Ó, ele tem a cauda, né? A cauda interage com quem, gente? Interage melhor com gordura ou água? Gordura, muito bem. Deixa eu tentar diminuir aqui. Bom, o que vai acontecer? Vamos supor, consigo girar aqui, hein? Não, né? Consigo. Ó, vou fazer aqui. Vamos supor que aqui seja água. Vou tentar desenhar aqui rapidinho, tá? Eu tenho aqui água. Ó. Isso aqui é a água, tá? Estão vendo? Peraí, deixa eu deixar retinho, que é melhor. Foi horrível. Pronto. O que vai acontecer? Quando eu jogar o detergente em água, que ele vir aqui para a água, o que vai acontecer com ele? A cabecinha gosta de água, a cauda não gosta, certo? Quando entrar na água, aqui, ó, qual é a tendência? A cauda vai querer se livrar da água e a cabecinha vai querer ficar. Então vai dar aquela crise de identidade. Sabe qual é a melhor forma que ela vai encontrar? É essa aqui, ó. A cabecinha vai ficar na ponta, mergulhado na água, e a cauda vai ficar do lado de fora. Aqui fora tem ar, certo? O ar é apolar. Entendido? Essa primeira conformação. Então eu teria algo assim, ó. Ficaria assim, a cabecinha mergulhada, pro lado de fora, a cauda. Deu para entender essa primeira ideia? Diga. Isso. Ela vai quebrar. Sabe por que ela quebra a tensão superficial da água? Exatamente por isso, ó, porque ela vai ficar na superfície, ó. Tá vendo? Ela vai para a superfície, aí aquela tensão que existia entre a água vai ser quebrada por conta dessa presença aqui, ó. Certo? Não, o detergente é tudo. A água, deixa eu colocar de azul, né, gente? Fica melhor de lembrar. Aqui é a água, eles estão mergulhados na água, certo? Aqui eu tenho água. H2O, tá? Porém, o que vai acontecer? Deixa eu diminuir aqui o tamanho desse. Vamos supor que aqui seja um copo. Vem até aqui, ó.
Tem aqui um copo. Um copo com água. Vocês estão imaginando aqui, né, gente? Estão entendendo esse desenho? Bom, aí tu vai acrescentando mais detergente. Quando tu começar a acrescentar mais detergente, o que que vai acontecer? Não vai chegar um momento que não vai ter mais espaço, não vai haver mais espaço para que esses detergentes fiquem aqui, ó. Ocupou tudo, tá vendo? Quando eu jogar mais, sabe o que que vai acontecer? Vou desenhar aqui outro copo, mais fundo. Aqui em cima tá tudo ocupado, tá bom? Sabe o que que vai acontecer? Esses, quando vierem para cá, ó, não vai ter espaço aqui em cima já tá tudo cheio, tá bom? Eles vão ter que desenvolver uma forma, ó, essa caldinha não vai querer ficar aqui de jeito nenhum, porque ela é hidrofóbica, entendeu? Se ela vê água, ela enlouquece. Só que a água, a cabecinha adora a água. Ela vai ter que encontrar uma forma de resolver isso. Lá em cima, às vezes elas ficam aqui também, olhando para o vidro, ó. É porque eu não estou conseguindo girar aqui, deixa eu ver. Aqui, vou girar. Ó, às vezes elas ficam também ocupando aqui, ó. Começar a ocupar o vidro, elas vêm para cá, ó. Só que esse espaço, aí o vidro fica todo ocupado, né? Lembra que isso aqui é pequenininho, tá? Ó, aí o que vai acontecer? Isso aqui também vai ter um momento que vai preencher, né? Não vai ter mais espaço. Estão imaginando? Aí vai estar aqui embaixo, aqui do lado. Porém, vai ter um momento que não vai ter mais. E aí, sabe quais são as formas que ela consegue encontrar para se proteger da água? É a seguinte: elas vão fazer como se fosse uma cabaninha, assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Eu tenho a figura ali. Ó, elas vão ficar assim, ó. Quem gosta da água, olha para a água. Quem não gosta da água, vou ver. Um momento. Pronto. Elas vão começar a se proteger assim, ó. Aqui tá protegendo tudo? Pergunto para vocês. Todo mundo tá protegido aqui da água, do jeito que eu desenhei? Não, porque tem contato aqui em cima. Só quem tá protegido é essa aqui do meio, né? Mas ó, aqui em cima tem contato com a água, aqui embaixo tem contato com a água. Para poder proteger tudo da água, elas vão formar uma bolha, como se fosse uma bolha. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu vou mostrar primeiro em 2D, depois eu mostro em 3D. Essa aqui, ó. Dei um zoom. Deixa eu tentar aumentar. Consigo não. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Então elas formam como se fosse uma bolha. Eu vou mostrar em 3 dimensões que fica mais claro, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Quem gosta da... Aqui fora tem água. Então quem gosta... A cabecinha fica olhando para fora e a cauda fica tudo dentro. Elas formam uma bolha, uma esfera. Dentro da esfera é a cauda que não gosta de água. E do lado de fora vai estar... Do lado de fora vai estar a cabecinha que gosta de água. Aí essa estrutura aqui, essa bolha, essa esfera, ela consegue ficar tranquilamente dentro da água. Estão entendendo? Deu para entender? O nome dessa esferazinha é chamada de micela. Micela é essa esfera. Conseguiram entender, gente? Essa forma de proteger? Então, oi? É, aqui é porque tá cortado. Esse corte aqui é para tu visualizar dentro, mas é uma esfera completa. Porque do jeito que tá aqui cortado, esse pedacinho aqui ainda tá em contato com água, né? Ela vai fechar. Essa micela, ela é muito importante. Essa é uma das formas, tá? É uma das formas que o tensoativo encontra para poder resolver essa questão de ter um pedaço que gosta, ter um pedaço que não gosta, tá bom? É só essa forma que existe? Oi?
Como é que é o contrário? Muito bem, muito bem. Se o líquido fosse a gordura, a micela seria invertido. Quem é que estaria protegido aqui? A cabecinha. Quem é que estaria para o lado de fora? A cauda. Então seria uma esfera que estava invertida. Muito bem lembrado. É isso mesmo. No caso, se isso aqui fosse gordura, ó, a cabecinha estaria dentro do líquido. Se fosse óleo, a cabecinha estaria dentro do líquido para fora. Quem estava mergulhado era a cauda, entendeu? Ele inverte, tá bem? Aí, prosseguindo, né? Essa é uma das formas. A segunda forma, ela é menos comum, mas acontece também, tá? A segunda forma é o que chama de bicamada. Como que é uma bicamada? Deixa eu mostrar aqui, ó. É como o nome indica, né? Duas camadas. Ela é assim, ó. Às vezes eu sou redundante, gente, mas você diz o óbvio para poder fixar, certo? Ó, tem aqui uma camada. Aí, deixa eu inverter esse aqui. Vai vir a outra camada. Ó. Só que, qual é o problema? Do jeito que tá aqui, protege todo mundo? Não, não protege todo mundo. Esse pedaço aqui, ó. Cadê? Esse pedaço aqui tá exposto. Esse pedaço aqui também tá exposto. Então ele vai se ligando. Aí ele vai ter que formar, para poder todo mundo ficar protegido, ele vai formar uma vesícula. Tá vendo, ó? A bicamada, ela vai, ó, vai e se fecha, formando uma vesícula, tá vendo? E aí é como o Daniel falou, as estruturas biológicas, elas são feitas de tensoativos, a membrana plasmática são tensoativos, certo? Elas são como se fossem detergentes, mas é porque o material é um pouquinho diferente, são fosfolipídios. Aí o que acontece, ó, ele fecha aqui, então fica a água dentro, tá vendo? Ó, do lado de dentro da vesícula, deixa eu levar para lá, pro pente. Voltar aqui. Isso aqui era ótimo para estar junto com a aula de biologia. Olha só. Aqui dentro tem água, H2O. E do lado de fora também tem água, certo? Então fica uma vesícula que guarda material dentro. Então foi assim que surgiu a primeira célula, né? Eles tentam identificar dessa forma. Como é que surgiram as primeiras células, né? A primeira membrana plasmática, foi isso. Tinha uma vesícula dessa, certo? Que se forma. Só que para formar essa vesícula, né? Por exemplo, dá para formar com detergente, professor, essas vesículas? Dá, os biólogos tentam fazer. E os químicos também. Como que eles fazem? Eles jogam detergente na água. Quando eu jogo, se eu fizer isso em casa, aí vai formar micela, que é esse aqui do meio, ó, tá vendo? Que não forma vesícula, né? Para a micela virar vesícula, assim, ele joga ultrassom. Ultrassom, ó, fica um aparelhinho que aí ele forma isso aqui, ó. Certo? Isso aqui dura semanas, tá? Com detergente dura semanas, é bem estável. Tá? Então a bicamada, ela dobra e forma a vesícula. Tudo bem, gente? Então a membrana plasmática tem isso, a maioria das organelas, né, que tem membrana também tem isso, tá? Porque, deixa eu mostrar para vocês como é o fosfolipídio, ó. É esse aqui. Deixa eu mostrar lá no pente. Ó. O biológico, ele é diferente. Se vocês olharem, ele tem duas caudas, ó. Bem aqui assim eu tenho a cabeça, tá aqui a cabeça, né? A cabeça do fosfolipídio, ó, tá vendo? Do tensoativo que forma a membrana plasmática. Ele tem carga? Não, é sem carga, tá vendo? Ele é aquele tensoativo não aniônico. E, diferente dos outros, ele tem duas caudas, ó. Uma cauda aqui e outra cauda aqui. Ele tem duas caudas, certo? Isso influencia na fluidez da membrana. Isso ajuda com que ela seja um pouco mais resistente, que é diferente da do detergente, que é só uma cauda. Tá bom?
Entendidos? Então, a bolha de sabão também é uma bicamada. Também é uma bicamada. Só que a bolha, ela é diferente, né? Ela forma como se fosse uma vesícula, só que ela é diferente. Ela é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Os meninos de Finanças 3 que fizeram parte daquele projeto, devem lembrar. A bolha de sabão, ela é assim, ó. Ela funciona da seguinte forma. Ela tem aqui um filete de água bem fino, uma película de água bem fina, certo? E aí o detergente, ele vai se ligar assim, ó, vou colocar aqui o detergente. Como aqui é água, quem vai estar virado para cá? É a cabeça ou a cauda? Então vai estar aqui, ó, a cabecinha e a cauda vai estar pro outro lado. Aí vem outra aqui, a cabecinha e a cauda vai estar pro outro lado. Desse lado de cá do mesmo jeito, ó, cabeça e a cauda. Aí vai estar na estrutura todinha isso aqui, certo? De um lado e do outro. Só que quando tu sopra, vocês estão conseguindo entender, né? Aqui eu tenho uma películazinha de água e sabão. Quando tu sopra, o que que vai acontecer? Eu vou soprar bem aqui, ó. Vou soprar. Isso aqui vai se dobrar, não é? Não vai se dobrar assim, ó, né? E aí o que que vai acontecer quando tu sopra muito rápido? Vai dobrando, dobrando e aqui ele junta. Aí forma a bolha. Então aqui dentro eu tenho ar e do lado de fora eu tenho ar. E tem um filetezinho de água. Por que que as bolhas estouram? É uma película muito fina de água. Então, por exemplo, evaporou esse pedacinho aqui, ó. O que que acontece com a película? É toda destruída. E aí a bolha estoura. Então, qualquer pedacinho, né, que estourar, aí a bolha vai e é desfeita. Tudo bem? Pronto. Deixa eu ver. Eu trouxe aqui um vídeo. A gente tem 10 minutos, tá? Ela tem essa conformação aqui, né? Porque ele forma uma bicamada, certo? A bolha é uma bicamada. Vocês conseguem perceber, né? Só que é uma vesícula diferente da vesícula. Por exemplo, eu poderia colocar numa questão isso aqui, ó, e perguntar o que que tem dentro da vesícula. Será que dentro da vesícula tem água ou tem uma coisa apolar? Essa vesícula que foi feita aqui. Tá vendo a cabecinha não tá para dentro? Então, o que que tem aqui dentro? Água. Cabecinha não tá para fora, o que que tem para fora? Água. Agora, se fosse invertido, que pode existir, né? Se a cabecinha tivesse para dentro e a cauda para fora, aí o lado da cauda teria óleo ou teria ar. No caso da bolha, ó, tá vendo? Ó? Tem ar dentro e ar fora, certo? Coloquei aqui um experimento. Deixa eu ver. Pronto. Será que vocês conseguem visualizar, hein? Talento, né? Vocês perceberem, ó, ele preencheu a bolha de sabão com um gás, tá? Vocês percebem que quando ele, não, ele jogou um gás, certo? Para fazer a bolha de sabão, não é ar, tá? E aí o que aconteceu? Inicialmente, ó, agora a bolha estourou. Deixa eu voltar aqui pro início. Fica travando, né? Tô vendo aqui que fica travando para vocês. Ó, esse gás é o gás carbônico, tá? Ele é muito denso. Percebe que ele é denso porque a bolha afunda. Ela cai, ó.
Se fosse ar, a bolha ia flutuar um pouquinho, né? Ela fica caindo. Aí, inicialmente, ela não afunda. Por quê? Porque a tensão superficial da água, tá vendo? Por conta da tensão superficial. É, ele fazia essas coisas, era? Só relembrando, gente, ó, o gás carbônico, ele é mais pesado do que o ar, né? Ele é usado para apagar incêndios, por exemplo, por conta disso, né? Ó, ele vai, o gás carbônico, vocês perceberem, quando ele sai da bolha, ele não sobe, ó. Ele não vai subir, deixa eu estourar. Ele vai permanecer embaixo. Se fosse outro gás, outros gases menos densos, ele sobe. Por exemplo, se essa bolha fosse feita com gás hidrogênio, ela iria subir. Ó, quando estoura, ó, ele fica, tá vendo? Por isso que ele apaga, porque ele tira todo o oxigênio que está em volta, tá? Outro vídeo aqui, temos 8 minutos, dá pra gente ver. Eu gosto mais desse aqui, bom, que a gente vai usá-lo depois, tá? Quando estiver falando, a gente vai usar novamente esse vídeo. Aqui o cara tá numa estação espacial da NASA, e aí isso aí é a água, tá? Sem gravidade. É uma pena. Pena que tá travando. Quando ele joga a água no pano, se tu perceber, a água, ela interage com o pano, ela tem uma atração, uma força de atração entre ela e com o pano também. É tanto que ele torce, ó, como não tem a força da gravidade, quem vai prevalecer, ó, é a força de atração da água com o pano. Vocês estão vendo? Um efeito bem. Que é o tema que a gente vai. É, não, não é mágica, é porque ele tá no local sem gravidade, tá? Uma estação espacial. Ok? Certo. Bom, então, gente, o objetivo da aula de hoje era esse, era saber identificar quando uma substância tem tensoativo ou surfactante, certo? Que são sabões e detergentes. Tem uma outra palavra também que é usada, é menos comum, é mais usada na linguagem culinária, que é chamado de emulsificante, tá? Observem aqui, ó, que eu coloquei tudo, dei muita ênfase a essas palavras, é porque realmente é importante. O que é um emulsificante? É a mesma coisa que um detergente. Na culinária, às vezes, né, é necessário eu misturar gordura com água. Para eu misturar esses dois, eu preciso usar um composto bipolar, tá? Que é os detergentes, que são os compostos de ação detergente que a gente vai reforçar na aula que vem. Por exemplo, ó, um composto que é muito comum, que é emulsificante, que tem essa ação, é o ovo. Todo bolo leva ovo, né? Quase todos os bolos levam ovo. Por quê? Por que, que um ovo é um ingrediente tão importante na cozinha? Porque ele tem uma substância na gema que ajuda a misturar coisas gordurosas com coisas não gordurosas, né? Com as coisas da água. E aí ajuda a homogeneizar o bolo. Aí forma uma emulsão. Ele une os ingredientes. Porque exatamente isso, ele é bipolar, né? Ele vai juntar todo mundo, assim. Por exemplo, às vezes tem bolo que começa colocando gema e manteiga e açúcar, já viram? Né? Que forma aquela uma massa assim, né? Então, na gema tem uma substância química que ajuda a misturar esses dois compostos, tá bom? Então, emulsificante. A própria maionese,
Eu misturo, né? É, vegano substitui por banana. Eu não sei te dizer se a banana vai ter, sabe? Mas pode ser que sim, né? A maionese, por exemplo, é uma emulsão bem característica, né? A maionese leva ovo, né? Vai ovo, vai azeite ou vai óleo, aí acrescenta-se limão também, você bate no liquidificador e aí mistura ar também, aí dá aquele aspecto mais grossinho. Iogurtes, tem aqueles iogurtes bem, vocês já perceberam? Tem iogurte que são mais grossinhos do que os outros, ali também tem alguns agentes emulsificantes. E aí ele mistura muito bem a parte gordurosa com a parte não gordurosa. Coalhada, se tu pega uma coalhada caseira com uma coalhada que você compra no supermercado, então, às vezes a coalhada do supermercado ela é mais homogêneazinha, né? Mais grossinha. Ali tem um agente emulsificante que vai ajudar a misturar. Tudo isso aí tensoativos, são tensoativos, detergentes, emulsificantes, surfactantes, tá bom? Isso, professor, isso cai em prova? Despenca em prova. Não cai não, despenca. Muito comum, tá? Muito comum mesmo. É, deve ser por conta de algum aditivo, Paulo. O gosto estranho, certo? Então, gente, a aula que vem o que é que vai ser o conteúdo da aula que vem? A gente está encerrando, a aula que vem a gente vai ver um pouco, entender como é que isso aqui limpa. Vocês vão ver que a micela ajuda na limpeza, por que os detergentes ajudam na limpeza, certo? E aí depois a gente vai começar, vamos resolver algumas questões sobre esse tema que caiu em provas, certo? Do Enem, tá bom? Já já eu vou passar uma questão, só uma questão mesmo, para não ficar muito ruim para vocês, sobre esse tema, uma questão do Enem, aí eu queria que vocês resolvessem, tá? Eu vou postar lá no grupo. Então, gente, um abraço e boa semana para nós. Oi, pode falar. Diga, tô ouvindo. Não vai dar tempo, né? Sem problema. Eu vou ver se eu consigo na aula. É, assim, vocês só vão fazer aquilo que der tempo de ter visto, tá? Eu já, assim, aula que vem vou ver se consigo passar esse tema. É natural, assim, se fosse presencial, eu tava indo mais rápido, mas diante da nossa situação, precisa ter um pouco mais de calma, tá bom? Mas se não der tempo, não vai ser cobrado, viu? Certo? Pois tá, gente. Foram 33, né? 33 alunos. Deixa eu só ver aqui. Quem foi que saiu agora, hein? Saíram duas pessoas. Hã? Quem foi? Ah, pronto. Só a Lara foi. Teve outra pessoa. Pronto, tudo bem. Ah, não, pronto. É porque eu... Certo. Não é por conta da chamada aqui que eu tô vendo. Tô gravando. Pois tá bom então, gente. Pois até semana que vem, viu? Infelizmente não vai voltar as aulas presenciais, né? Então, pelo menos por enquanto. Tchau. Até mais.